tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Vamos compartilhar, dedão no like, vamos para frente porque, como diz a juventude, foguete não dá ré. Tudo bem com vocês? Tudo em paz? Estou vendo muita gente nova por aqui. Que Deus os abençoe sempre. Quem está acompanhando conosco ao vivo, é um prazer enorme ter você conosco e saber que Deus é fiel em todo o tempo e que Ele nunca falha e que Ele é galardoador daqueles que o temem e que Ele faz sempre, sempre de uma maneira para sobejar. Sejam todos bem-vindos a mais uma oração. Eu quero primeiro, antes de qualquer coisa, dizer para você o seguinte: essa quarta-feira foi muito forte. Se você esteve comigo em uma de nossas reuniões ou acompanhou online, o nosso culto foi muito forte, ministrado ali na IGD Aracaju. E como Deus operou, e eu louvo a Deus por todos que estiveram tendo o privilégio de lutar pela sua família. Mas bom, eu quero falar com você hoje sobre como você lidar com espíritos malignos, demônios. Pastor, eles existem, eles estão entre nós. Quem são eles? Talvez você possa vir a me dizer que demônio é a vizinha da frente que coloca música de Pablo Vittar ou Pablo do Arrocha na frente da sua casa. Isso sim é um demônio, pastor. Talvez você possa vir a falar, pastor, demônio é o meu vizinho, pastor, que ele tem uma moto e ele bota aquele escapamento brocado e fica na frente da minha casa. Isso sim, pastor Vanderlei, é um demônio. Talvez a senhora possa dizer, pastor, demônio, pastor Vanderlei, Deus me livre e guarde. Demônio é minha sogra, pastor. Aquilo ali é tão complicada, pastor. É um demônio em vida. Apesar de os trocadilhos, eles até soarem igualmente em alguns dos casos, mas os demônios existem, eles estão entre nós e eles agem com um único objetivo: matar, roubar e destruir. E se nós não estivermos atentos ao que Deus quer, pode e vai fazer na nossa vida, nós não conseguiremos vencer no mundo espiritual. A palavra de Deus diz em Eclesiastes capítulo 6, preste atenção. Há um mal, versículo 1, que tenho visto debaixo do sol e que é muito frequente entre os homens. Então, o autor de Eclesiastes, com toda a sua sabedoria, ele conseguiu identificar um mal que é visto debaixo do sol. O mal, pastor, ele existe? Existe. Fato que as qualificações de mal que ele viu também é visível hoje no mundo aparente. Se você estiver linkado com a fé, com a palavra de Deus, você vai começar a identificar. E até aqueles que não estão linkados com a palavra de Deus conseguirão identificar, porque é nítido a ação maligna em muitas pessoas. E nós precisamos começar a combater e a orar a Deus para que nenhum mal, praga, flecha, dardo, corrente, cilada, ela venha sobre as nossas vidas. Nenhuma armengação, mandinga. Pastor, mandinga pega? Depende. Depende de quem. Depende de quem, para quem vai essa mandinga e como está aquela pessoa. Então, qual foi esse mal debaixo do sol? Há um homem a quem Deus deu riquezas e fazenda e honra, ou seja, e nada lhe falta, tudo quanto tem, a sua alma deseja, mas Deus não lhe dá poder para daí comer, antes o estranho lhe come. Também isso é vaidade e má enfermidade. Eclesiastes capítulo 6, versículo de número 1.
o homem ao qual ele possui riquezas, honra, um homem como qualquer um de nós, que criado pelas mãos do Todo-Poderoso, que temos tamanha capacidade de sermos lançados para os alvos que ele tem para nós lá na frente. E muitas vezes nós reprimimos a nossa vida aos ataques do vil tentador. Porque esse homem, ele tinha pão, ele tinha uma casa, no sentido, interpretando o sentido literário. Ele tinha um bom carro, ele tinha um bom celular, ele tinha riquezas, ele tinha fazenda e ele era honrado. Mas, em algum certo ponto, houve um ataque maligno. E esse ataque, e esse vil ataque, ele entrou para destruir a vida daquele homem. Você já parou para entender algumas coisas que eu tenho explicado aqui diariamente? Quando Deus, na sua infinita bondade, ele formou o homem, ele não formou o homem para que o homem fosse enganado pelo diabo. Ele não criou o homem, eu e você, para que alguém fosse enganado por Satanás, de maneira nenhuma. Agora, a partir do momento que Eva comeu e Adão pecou, o homem, ele vendeu o seu direito ao inimigo. Você me entende? O homem literalmente vendeu ao inimigo, nas mãos do inimigo, o seu direito de vida completa, de vida eterna. Jesus nos resgatou de toda a maldição da lei. Mas o homem fez isso. E o homem muitas vezes faz. O que eu quero que você entenda, preste atenção, e isso é muito importante. Você precisa urgentemente, eu digo urgentemente, começar a analisar em qual área da sua vida o inimigo tem roubado, matado e destruído. Vou repetir. Você precisa analisar urgentemente em qual área da sua vida o inimigo tem roubado, matado e destruído. Ok? Urgentemente. E não pode ser para depois. Tem que ser para ontem. Porque Deus já te deu autoridade e tem lhe dado todos os dias, a partir do momento que você acorda, e você precisa compreender isso. Você não pode, em hipótese alguma, deixar com que o inimigo leve de você de mão beijada. Você é o melhor de Deus. Por que, pastor, eu sou o melhor de Deus? Porque a partir do momento que Jesus morreu na cruz, ele morreu por causa de você. E se isso não for uma atitude nobre, o que mais será? Antes o estranho lhe come. Ou seja, o estranho vem e come tudo que é da pessoa. Saúde, vida financeira, a paz, tudo. Você precisa começar a viver experiências maiores com Deus. Maiores. Antes que seja tarde demais. Na sua saúde, no seu emprego, na sua empresa, na sua loja. Isso você precisa começar a viver
urgentemente. Eu quero desafiar você a viver isso, a entender que Deus é fiel, a entender que Ele faz mais do que você pede ou pensa, a resistir ao diabo, a oferecer resistência, a não aceitar. O missionário conta no livro Como Tomar Posse da Bênção que um fazendeiro ele estava vendo morrer porco e galinha no sítio dele, do nada. Sabe aquela pessoa que diz assim, pastor, do nada, uma série de coisas erradas estão acontecendo? Pois bem, meu irmão. Até que ele entendeu o que Deus queria dele. E como o Senhor era fiel na vida dele. E ele estendeu a mão, dizendo, a partir de hoje, aqui não morrerá nem mais porco nem galinha, em nome de Jesus. As coisas começaram a mudar para ele, a partir daquele momento. Eu não sei o que você tem passado, eu não sei como você tem lutado, mas eu quero te dizer uma coisa. Se você realmente quer ser um campeão na fé, é tempo de você avançar. É tempo de você crescer. É tempo de você prosperar em tudo. Principalmente na sua confiança de que Deus te deu autoridade. Quando eu falo que Deus me deu autoridade, eu não estou dizendo que você tem que sair gritando com todo mundo. Isso é autoritarismo. Quando eu digo que Deus te deu autoridade, Deus te deu capacidade de resolver as coisas. Tem certas coisas que você resolve dizendo, vai embora, demônio, sai da minha casa. Pronto, depois que você fez isso, aí você vai buscar em Deus e você vai tomar uma atitude de conversar com alguém que você precisa conversar, que te chateou. Constantemente eu tenho conversas com pessoas, sejam pessoas ligadas a mim ministerialmente, ou pessoas ligadas ao meu ciclo de amizade, ou familiares, filhos, ou eu e a minha esposa, enfim, que são conversas que a gente precisa ajustar algumas coisas, organizar algumas coisas. E é importante você ter essas conversas. Vou te dar um exemplo simples aqui, que às vezes você fica triste, como eu falei ontem, tem gente que vive triste, sem motivo nenhum. Talvez você é uma pessoa. Uma vez minha esposa falou assim: bem, eu fico tão chateada quando você marca um horarinho comigo e atrasa, e aí eu vou te cobrar e você diz: ó, estou resolvendo alguma coisa. Coisa que acontece às vezes de homem e mulher, sua esposa. E eu comecei a entender que, apesar de ser um pequeno atraso, mas a expectativa dela era tão grande, e aí isso que é bacana, em me encontrar, que eu precisava melhorar aquilo, que eu precisava me organizar melhor para não frustrar a expectativa dela. Agora eu lhe digo, e se ela não tivesse me falado, eu não iria entender. Você entende como é importante algumas coisas serem faladas, serem, sabe, mesmo que seja pouco, aparentemente, mas que você quer que mude. Você tem que falar. Você tem que se posicionar. Deus te deu autoridade para isso. Ah, mas o fulano não vai gostar, mas a fulana não vai gostar. É uma outra coisa. E a depender da forma que você está falando, a questão não é a pessoa gostar ou não gostar. A depender da forma que você fala, você vai aprender a se colocar de uma maneira que as pessoas entendam, e isso vai evitar uma série de problemas de cunho emocional, de cunho espiritual, e isso vai lhe ajudar bastante, porque Deus te deu autoridade para falar, para se posicionar, para ser ouvido e ouvida. É num ambiente de trabalho, tem uma situação que está desconfortável, você já orou pelaquela situação? Orei. Então, amém.
Mas em alguns momentos você ora e Deus te dá a oportunidade de sentar e de ter um diálogo com o seu patrão, com a sua patroa, e de falar o que você está passando, o que você está vivendo, para que essa pessoa ela sente e escute. Se ela não conseguir lhe escutar com uma escutativa, então o lugar que ela está é um lugar que realmente ela não deveria ocupar. E aí você vai orar ao Senhor, pedindo a Deus que Ele te direcione, pedindo a Deus que Ele direcione aquela pessoa que ali está, mas que a coisa seja feita da maneira correta. Então, são coisas que você, meu irmão, precisa aprender a se colocar, porque senão o estranho vem e devora tudo que é teu. Os demônios existem, pastor? Existem. Efésios 6 declara que a nossa luta não é contra carne e sangue. Jesus, por sua vez, ele expulsou a legião do endemoniado gadareno em Marcos capítulo 5. Lá em Marcos capítulo 9, Jesus nos explica sobre um garoto que tinha crises de epilepsia e Jesus expulsa o demônio e disse: essa caça de demônio, ela só sai através de jejum e de oração. Nós lidamos com o mundo espiritual e eles existem sim. Jesus relatou em João 10:10, o que eu citei há pouco, que ele rouba, mata e destrói. Nós lidamos com o mundo espiritual todos os dias. A Bíblia nos declara que os filhos de Sevas, eles tentaram expulsar um demônio. Lê do engano, foram envergonhados, lá em Atos 19. No entanto, o demônio, quando ele se manifesta, ele diz assim: eu sei quem é Paulo e sei quem é Jesus a quem ele prega, mas e vós, quem sois? Então não adianta uma pessoa que não tem autoridade e conhecimento do mundo espiritual querer lidar para expulsar demônios. E aí você precisa estar preparado para lidar com o assunto que eu vou te mostrar agora, tá? Às vezes não é expulsar o demônio das pessoas, às vezes o demônio tem que sair de nós mesmos. Os nossos medos, as nossas crenças negativas, os nossos traumas, as nossas angústias. Então nós precisamos orar e nos preparar melhor para vencer na vida. Não é verdade? Precisamos nos preparar para que realmente a gente possa olhar as coisas e falar: sim, Senhor. Como aquela mulher de origem grega cirofenícia, até os cachorrinhos comem das migalhas dos filhos, porque ela não estava ali por si só, ela estava ali lutando com Deus para vencer a si mesma e ajudar a filha que estava miseravelmente endemoniada. Então, se prepare, lute e se consagre a Deus. Pois a Bíblia diz em Josué 3,5: santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. Deus tem me dado flechas, e você é uma dessas flechas que Deus tem confiado ao meu ministério, à minha vida. E você precisa avançar, você precisa ir. Você precisa ir para atingir o alvo. Eu tenho estado focado nessa mensagem e eu quero que você preste atenção, porque Deus não tem me levantado todos os dias para preparar você por acaso. É tão forte esse texto, é tão forte, e eu tenho guardado ele aqui comigo. Como flechas na mão do valente, assim são os filhos da mocidade. Bem-aventurado o homem que enche deles a sua aljava. Não serão confundidos quando falarem com seus inimigos à porta. Eu gosto da tradução que diz: poderosíssimo é o homem que enche deles a sua aljava. Deus tem nos dado o privilégio de colocar você como flecha na aljava. E flecha não serve para ficar apenas na aljava.
Flecha serve para ser lançada. E eu tenho dito isso aqui, repito, Deus tem me levantado para preparar você para ser um campeão no legislativo, no executivo, no judiciário. Deus tem me levantado para preparar você para ser um campeão na área jurídica, como eu disse há pouco, no judiciário, para ser um campeão no setor contábil, para ser um campeão. Esse projeto que você tem, tu vai lançar, e eu creio que Deus está me usando para despertar isso em você. Alguém olha e diz, um pastor fazendo uma live. Não é um pastor fazendo uma live, são flechas na aljava. No Salmo 127, guarde isso. Poderosíssimo é o homem que enche deles a sua aljava. Eu sinto que a aljava está aqui e Deus tem me ensinado para ensinar você. Então não tenha medo dos demônios ou das caras feias, porque o Senhor é com você. Vá como uma flecha e atinja o seu alvo e conquiste aquilo que Deus tem para a tua vida, para a tua casa, para a tua família, olhando firmemente para Ele, o autor e consumador da fé. Vamos orar agora, vamos falar com Deus, vamos falar com Ele, Ele é poderoso. Vamos falar com Ele. Antes, deixa eu convocar você que ainda não contribuiu com a missão, com essa obra, doacoins@iigd.com.br. Não se esqueça de enviar o comprovante para o DDD 79 3214 4266. Lembrando que seu envio do comprovante à doação não é contabilizada aqui para Aracaju, para Sergipe. Ok? Quero orar com você e por você, e eu creio que aquele que começou a boa obra, ele é fiel para terminar. O comprovante você envia para DDD 79 3214 4266. Para você que está entrando agora, pastor, eu quero semear, como é que eu faço? Você faz uma doação de 24 ou múltiplos de 24. Tem gente que começou fazendo uma doação semanal de 24, hoje já aumentou, dobrou, triplicou, Deus prosperou, e assim a gente faz. Você que é ovelha online, pode enviar a sua contribuição, o seu dízimo. Você que está como uma ovelha online, que me acompanha de qualquer lugar do Brasil também, para este número, ok? Vamos orar. Pai, em nome do Senhor Jesus, eu venho a Ti, porque o Senhor é Deus conosco, fiel para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Meu Deus, que toda corrente maldita do inferno caia por terra. Que toda obra mandada, feita para tentar atrapalhar a vida dessa pessoa, ela não prosperará. Flecha, dardo inflamado, corrente negativa, toda e qualquer ação corrupta do inferno, ela baterá em retirada a partir de agora, em o nome de Jesus. Ó Pai, que a Tua presença ela seja manifesta do alto da cabeça até a planta dos pés, trazendo renovo, trazendo paz, libertação e vida para cada uma destas pessoas que estão aqui, ó Pai, orando comigo. Meu Pai, que todo o mal que foi feito para matar, para roubar, para destruir, seja arrancado nesta hora. Desde um feitiço até algo, meu Pai, lançado como uma peça de roupa consagrada aos deuses deste mundo. Como, meu Pai, alguém colocou um feitiço da bebida dessa pessoa, para que a partir do momento que ela tomasse aquela bebida, a cabeça fosse feita. Alguém, de repente, pegou a foto dessa pessoa e meu Pai fez uma reza ao contrário. Que esse mal seja desfeito agora. Que essa corrente seja desfeita nesta hora. Meu Pai, alguém pegou um fio de cabelo desta pessoa. Essa pessoa está até arrepiada nessa hora. Alguém pegou um fio de cabelo dessa pessoa. Alguém pegou uma peça de roupa íntima dessa pessoa, uma camisa, um boné. Meu Deus, alguém pegou um chinelo. E a partir desse momento que essa pessoa sentiu falta, porque essa peça de roupa, essa pessoa sentiu falta dessa peça de roupa. Meu Deus, em nome de Jesus, que este mal seja desfeito agora. Meu Pai, em nome do Senhor Jesus, eu oro, porque desde o momento que esse homem ganhou um perfume, que foi oferecido, meu Pai, a uma entidade maligna, esse homem perdeu a virilidade. Esse homem já não é mais o mesmo. A cabeça dele virou. Meu Deus, que
toda corrente do inferno seja desmanchada agora. O marido que virou a cabeça e foi embora de casa, a esposa que virou a cabeça e foi embora de casa, o filho que virou a cabeça e foi embora de casa. Ai, meu pai, o enteado, meu pai, que está dizendo que vai matar todo mundo em casa. O mal vai embora, suma, desapareça, bata em retirada todo mal, toda enfermidade, desde uma patologia até um problema crônico. Meu Deus, vai embora. Em nome de Jesus eu oro e digo: mal, sangue para nunca mais voltar. Jesus, alcance o filho adicto, alcance a nora que sofre de esquizofrenia. Jesus, entra com o teu poder do alto da cabeça até a planta dos pés. E que, ó Pai, a partir de então, o elo seja quebrado, o laço seja quebrado, e essa pessoa, ela viva para ti. Eu te abençoo, meu amigo, minha amiga, em nome de Jesus, e amém. Amém, amém, amém. Beijo no coração de todos, um forte abraço, fique na paz, fique na graça de Deus. Tchau, tchau.